Hoje eu vim dar o meu testemunho de como, depois de 3 anos praticamente tentando engravidar, eu e meu esposo nós conseguimos engravidar naturalmente. E eu vou dar esse testemunho porque durante essa jornada eu assisti alguns vídeos, né, de pessoas dando testemunho delas e contando como que foi a experiência e como Deus agiu, e isso fortificou a minha fé. Isso foi algo que me ajudou a passar por esse processo, e eu fiz um compromisso com o Senhor de que se eu engravidasse, eu também daria o meu testemunho, né, para que outras pessoas pudessem ser tocadas, outras pessoas pudessem ser edificadas também, assim como eu fui vendo o vídeo de outras pessoas. Então, hoje estou aqui porque a minha bênção chegou e eu engravidei naturalmente depois de 3 anos praticamente tentando, né? Então, vou contar um pouco da minha história, do meu testemunho para vocês. Espero que edifique a vida de vocês, edifique a fé para mulheres, homens, casais que estão passando por esse processo. Enfim, eu me casei aos 31 anos, meu esposo tinha 30 e nós decidimos que a gente iria esperar 2 anos para começar a tentar ter filhos, né? Então, passaram esses 2 anos e eu usava o DIU Mirena, então eu retirei o DIU e começamos a tentar. Nós fomos nos médicos, fizemos os check-ups iniciais e deu tudo ok. Os médicos falaram que até 1 ano de tentativas era normal. Então a gente passou por esse processo, ficamos 1 ano tentando e nunca tivemos nenhum positivo. Até então a gente achou normal, porque estava dentro do prazo, e a gente esperou mais alguns meses. Então deu 1 ano e 6 meses. Nós começamos a pensar em investigar, né, o que estava acontecendo. Então a gente foi numa clínica mais especialista nesse tipo de investigação. E durante a investigação nós descobrimos algumas coisas, né? Meu esposo descobriu que ele tinha varicocele bilateral leve e que eu tinha endometriose superficial em alguns pontos, mais especificamente no útero sacro esquerdo. E as minhas trompas, quando eu fiz o exame, elas estavam pérvias, ou seja, passava o líquido, né? Então, para mim, as trompas estavam ok. Sempre fiz, assim, exames acompanhando a ovulação também. Ovulava normalmente, né? Eu menstruava todos os meses. Então, meu esposo resolveu tomar alguns comprimidos e quando ele fez o espermograma, deu que não tinha alteração para a questão de fertilidade, mas como deu essa varicocele bilateral, a gente fez um outro exame que chama fragmentação do DNA. Esse deu um pouquinho alterado, não ao ponto de causar uma infertilidade, mas ao ponto de dificultar um pouco. Então ele começou a tomar umas vitaminas, o Vitergan, zinco, se não me engano. E nós começamos a voltar a tentar. Também comecei a tomar vitaminas, né? Já estava tomando ácido fólico, comecei a tomar CoQ10, ômega 3, tudo que a gente ouvia falar que era bom, né? Mas não continuamos sem nunca ter um positivo, continuamos no negativo. E isso demorou um pouco para cair a ficha de que a gente tinha um problema real de fertilidade, né? Eu acho que às vezes demora um pouco para a gente entender a questão. E aí se passaram 2 anos, né? E nunca tivemos um positivo. E nós decidimos também tentar, passaram 2 anos e meio, né? Eu descobri que eu tinha um pólipo endometrial. Eu fiz uma cirurgia para retirar esse pólipo, que é uma questão que pode dificultar também. Então, mas depois de 2 anos e meio, a gente começou a procurar um outro médico que investigava mais profundamente, um médico mais naturalista, que tentava resolver realmente a causa da fertilidade, porque alguns médicos, eles não tentam investigar a fundo as causas da fertilidade, né? Eles já querem propor soluções rápidas, né? Como FIV, como inseminação, e eu e meu esposo, a gente queria realmente engravidar naturalmente, né? Então a gente apresentava isso para o Senhor e punha diante do Senhor essa questão, né? Então a gente procurou esse outro médico, ele pediu para eu refazer o exame das trompas com outra médica especialista, né, nisso, uma médica que ele indicou, e quando eu refiz o exame, as trompas deram pérvias novamente, né, ou seja, havia passagem, mas ele notou que uma das trompas tinha, ela era um pouco tortinha, né, um pouco torta, e ele falou que isso pode ser causa da endometriose ou alguma outra infecção que eu já tive. Inclusive, nesse processo também descobri que eu tinha endometrite, que é um tipo de infecção no útero. Eu tomei antibióticos para tratar.
E aí esse médico falou que acreditava que essa dificuldade era também por conta da questão das minhas trompas serem um pouquinho tortas, que isso dificultava e juntava com outros fatores que iam dificultando o processo, né? E ele indicou para fazer hidrotubação, que é um processo que passa um soro com alguns remédios para as trompas. Eu fiz 3 sessões, né? E depois foram passando tempos, se passaram 5 meses e a gente continuou sem nunca ter tido um positivo. E foi quando eu fui pesquisar mais a fundo o tempo que a gente já estava tentando, né? E que realmente existe um problema real ali de fertilidade, que não é normal um casal ficar praticamente 3 anos, porque já no mês seguinte já ia dar 3 anos que eu tinha retirado o DIU, a gente nunca tinha tido um positivo, né? E eu comecei a chorar, fiquei triste, percebi que parece que caiu a minha ficha, de que a gente realmente tinha um problema, né? E por mais que a gente estivesse tratando as coisas que estavam aparecendo, nunca vi um positivo, né? E o meu esposo até melhorou, ele refez o exame da fragmentação depois de tomar o medicamento, né, o Vitergan, e melhorou bastante, ficou bom, né? Então a gente foi tratando essas causas, mas o positivo realmente não vinha. Então eu conversei com meu esposo, eu falei, olha, meu bem, nós temos um problema, é real, não é algo que pode nunca acontecer, como pode acontecer, isso está nas mãos de Deus, mas eu sempre falava para ele, mas Deus pode fazer, eu creio que Deus pode. Ou ele pode curar o que a gente tiver, ou ele pode não curar, mas fazer com que um ciclo funcione perfeitamente bem, independente da forma que você, que seja, Deus pode fazer, né? E aí a gente foi e falou, eu falei, meu bem, vamos pedir para as nossas mães estarem orando por nós nesse momento, apresentar essa dificuldade que nós estamos tendo e pedir para elas orarem, apresentar isso para o Senhor, vamos apresentar mais isso para o Senhor. E assim foi. E no mês seguinte, que a gente pediu para as nossas mães estarem em oração, minha mãe foi orar com a igreja dela, a mãe do meu esposo também ficou em oração. No mês seguinte, chegou o nosso tão sonhado positivo. Sim. E eu me lembro dessa experiência que eu tinha até alguns exames marcados, eu ia fazer um exame que não pode fazer se estiver grávida, né, para examinar como tá o útero, e eu tinha esse exame marcado. Mas eu lembro que um dia antes de eu fazer o teste de gravidez, eu estava no quintal da minha casa. E aqui no quintal da minha casa tem uma árvore que ela dá flores. E inclusive eu olhei para ela e percebi que ela estava florida. E eu pensei comigo, gente, essa árvore não dá flores todos os dias, né? Ela dá flores em alguns momentos específicos que ela dá essa flor, não é sempre. E eu lembro que eu senti, falando assim, e assim como essa árvore, chegou o seu momento de frutificar. E aí eu nunca tinha sentido isso, né? E aí eu fui e falei, então vou fazer o teste de gravidez amanhã. Minha menstruação não estava nem atrasada. E aí eu fui, fiz o teste de gravidez e apareceu a segunda listra. Um pouquinho fraca ainda, mas nunca tinha aparecido nesse tempo todo. E aí no dia seguinte eu fiz um exame de sangue e deu lá que o beta-HCG estava realmente grávida, né? Aí eu fiz uma surpresa pro meu esposo, nós choramos, nos alegramos, agradecendo ao Senhor. Fizemos uma surpresa para os meus sogros também, para os meus pais, e todo mundo se emocionou muito, foi muito bom, né? E essa foi a minha experiência no Senhor. Então, o que eu aprendi de tudo isso? Que o Senhor tem o tempo dele para fazer as coisas, às vezes não é o nosso tempo. E isso a gente foi sempre preparado para lidar, né, com isso. Não foi sempre fácil, alguns momentos é difícil, alguns momentos a gente achava que talvez Deus não tivesse esse plano para nós, né? E a gente estava tentando, se não tivesse, que a gente fosse aceitando isso, né? Mas que se fosse, a gente sempre acreditou que Deus podia fazer, que Ele podia. A gente não sabia se Ele iria fazer, porque nós não conhecemos qual é a vontade do Senhor. Mas o poder dele nós nunca duvidamos, nós sempre acreditamos que Ele poderia, independente do que nós tivéssemos de dificuldade, de problema. Então, essa mensagem que eu queria deixar para todas as mulheres, homens, casais que estão tentando e que às vezes estão passando por esse momento de angústia, esse processo, porque quando nós estamos no processo,
A gente não sabe qual vai ser o fim dele. A gente não consegue olhar lá na frente e ver, não vai dar certo daqui a um tempo. A gente passa por um processo com uma incerteza. Mas eu gostaria de deixar aqui uma certeza, que o Senhor pode fazer. Eu não vou dizer que o Senhor vai fazer na sua vida, porque eu não conheço os planos do Senhor, mas eu posso afirmar que Ele pode, que Ele tem poder para fazer. Então, não duvide que Ele tem poder. E apresente isso diante dele, que se for a vontade dele, ele vai poder fazer sim. Eu não sei qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, mas eu creio no poder do Senhor. Como eu disse, eu não posso afirmar se ele vai ou não vai fazer, porque isso é só o Senhor que sabe, mas que ele pode, e isso já sustenta a nossa fé, já sustenta a nossa esperança, estar crendo em um Deus que pode, que não tem essa limitação que nós temos. A nossa dificuldade, a nossa limitação não é limitação para o Senhor, né? Ele pode todas as coisas. Eu gostaria de ler aqui 2 versículos, que um está em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei e Sara terá um filho. Essa palavra o Senhor falou quando Sara duvidou que ela teria um filho por conta da idade dela, né? Ela já tinha entrado na menopausa, já era idosa, e ela riu quando o Senhor prometeu que daria um filho para ela. Então o Senhor falou assim: acaso existe algo difícil para o Senhor? Então, se não existe, eu não sei se o seu problema é nas trompas, se o seu problema é no útero, se o seu problema às vezes é no fator masculino. Não, mas não existe um problema que é difícil para o Senhor resolver. Então, o Senhor tem poder para agir, o Senhor tem poder para fazer. E o outro versículo é em Salmos 113, 9, que fala, né, que o Senhor faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, essa palavra que eu gostaria de compartilhar, o meu testemunho é esse. Hoje, amanhã minha filha chama Sofia, vai fazer 1 mês, né, de idade, e graças a Deus deu tudo bem. O parto foi um parto abençoado também, um parto normal, sem intercorrências, e graças a Deus tudo correu bem. E essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, uma palavra de esperança, né, que a gente deve esperar no Senhor. Nós não sabemos qual a vontade dele, mas temos que crer, porque a Bíblia nos mostra que ele tem poder para agir em todas as circunstâncias. Então, essa é a minha palavra. Eu gostaria de deixar um abraço para todos que estiverem assistindo, e é isso. Fiquem com Deus.